Olá, meus queridos alunos. É sempre uma alegria encontrar com vocês por aqui. Hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar sobre a obra do Michel Foucault, A Microfísica do Poder, um assunto interessante, atual, que com certeza vai ser muito útil para todos nós. Inicialmente, eu peguei aqui um trechinho da página 182 da obra do Foucault, em que ele vai falar propriamente desse poder em que nós vamos tratar nessa videoaula. Então acompanhem comigo. Trata-se de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações. Captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais. Principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de direito que o organizam e delimitam. Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício. Então, aqui vocês podem reparar que o Michel Foucault ele já está adiantando o seu conceito de poder, que não é propriamente um conceito formal, assim como Weber deu, e também ele discordou muito da ideia de poder construída pelo marxismo, por Karl Marx. Na visão do Foucault, o poder não estava centralizado nem nas questões diretas especificamente do Estado, da política, e nem mesmo em relação propriamente à questão econômica em si, né? Na verdade, para o Michel Foucault, o poder está em tudo, está em todas as relações, e ele vai dizer para a gente observar esse poder nas suas extremidades. Ele quer dizer que esse poder está nas periferias, está nas classes médias baixas, médias altas, altas, na elite. Ele está dentro das nossas casas, entre irmãos, entre esposa e esposo, namorados, casais, né? Está na relação da sala de aula, está na relação da direção, coordenação, mantenedora e executores do processo propriamente, que são os educadores, os professores. Então, o Michel Foucault está falando desse poder enquanto extremidade, né? E ele está pedindo também para que a gente repare que esse poder existe um regionalismo, uma localidade. Lá no norte brasileiro, o exercício desse poder é um pouco diferente daquele que a gente encontra aqui na região sudeste. Esse poder dentro das penitenciárias é diferente daquele que propriamente é exercido dentro dos quartéis, né? E nós vamos encontrar o crime organizado, o Estado paralelo que executa os seus tentáculos do crime, né, inobservando a lei, tendendo aí para aquilo que o Durkheim vai chamar para nós de anomia, né? Nós vamos observar que ele também tem as suas vertentes específicas, né, determinantes, que especificam esse poder dentro do crime organizado de uma maneira distinta como aquela que a gente encontra em outras partes, né, do segmento social. Então, uma coisa que é sempre importante a gente observar e que está muito na moda em relação ao que nós estamos vivendo no mundo e também no Brasil, é a questão de captar o poder com essa noção cada vez menos jurídica do seu exercício. Ou seja, pessoas, autoridades, né, que se transvestem do poder e depois quer acobertar os seus crimes, as suas mazelas, proteger seus filhos, seus familiares, seus amigos. São aqueles que defendem a lei pesada para os seus inimigos, entre aspas, ou seus opositores políticos, mas são extremamente de aproveitar das brechas e usar do poder e do sistema para burlar, para proteger os seus próprios crimes, seus filhos, a sua família, os seus amigos, de uma maneira altamente viciante. E isso a gente tem assistido no cenário brasileiro, inclusive, né? O que choca muitos de nós, né? Então, quer dizer, a gente vê o Poder Judiciário também sendo usado como esse objetivo, como esse instrumento de crime, exatamente com uma extremidade menos jurídica. Vendo isso no último caso aí da sentença da Mariana Ferrer, em que o Poder Judiciário criou uma figura jurídica do estupro culposo, que até então nunca tinha sido atribuída, ou pelo menos a gente não encontra ela na legislação brasileira. Foi forçoso demais, né, para exculpar, para tirar a pena do criminoso em razão do seu poder, em razão do seu dinheiro,
ou em razão da sua influência, criar uma figura jurídica totalmente inexistente no Código Penal e no direito brasileiro, né? Exatamente mostrando decisões cada vez menos jurídicas e mais políticas, né? Nós vimos isso também dentro do processo do lavajatismo no Brasil, várias sentenças e o uso do direito brasileiro para tirar candidatos da eleição ainda está acontecendo, né? Pouco tempo nós vimos aí uma investidura, né, da Lava Jato do Rio de Janeiro em escritórios de advocacia, invadindo escritórios de advocacia, o que é proibido pela Constituição, o que é proibido por lei, né? Usando, né, de um poder arbitrário, o poder menos jurídico e cada vez mais jurídico, né, para proteger determinados grupos políticos, para proteger aquele que manda que esse tipo de operação possa acontecer, ou às vezes fazendo com que esse poder seja tão arbitrário a ponto de comparar, por exemplo, a Lava Jato de Curitiba como uma república de Curitiba, como a mídia, como grandes integrantes jurídicos. Eu não estou aqui falando de opiniões, né, de editoriais de revistas, de jornais ou de TV, né? Eu estou aqui falando de quem entende de lei, de professores renomados, inclusive internacionalmente, que condenam esse tipo de atitude, porque usaram da lei, né, de uma maneira arbitrária, violando o processo penal, violando a Constituição, desrespeitando várias regras, né, de direito internacional, para obter resultados, né, entre eles o de condenação sem prova, né, de condenações indevidas, ou retornando o processo que já foi julgado na terceira instância, retornam ou requentam aquela denúncia com uma nova roupagem para que a mídia dê evidência e, mais uma vez, o nome dessas pessoas envolvidas sejam achincalhados na mídia, né? Levantando mais uma vez ou tentando ressuscitar novamente essa visão de corrupção, de crime e tal, o que não isenta de nenhuma maneira uma prática também delituosa praticada pelo próprio juiz, procuradores, como a própria Vaza Jato e o Intercept Brasil revelou o quanto que se comprometeram, o quanto que foram coniventes, o quanto que combinaram toda a trama de condenação para tirar pessoas do meio jurídico, inclusive candidatos à presidência da República em 2018, né? E depois toda a conivência desse mesmo juiz que sentenciou sendo ministro, depois colocando seu nome também como candidato a presidente, o que é extremamente indesejado e coloca também o nome do judiciário em descrédito. Tá aí a frase do Michel Foucault totalmente atualizada dentro desses exemplos que eu estou aqui mostrando para vocês. Então, a microfísica do poder, o Foucault mesmo se coloca como aquele que é o arqueólogo do saber, né? Ou seja, buscava a origem desse poder lá na genealogia das coisas, né? Então ele recusa aquele conceito marxista do poder, ele não concorda com aquela ideia que o poder estava centrado exclusivamente na questão política, no Estado, o Estado que junto com a burguesia domina o sistema, a educação, o sistema jurídico, o sistema midiático, o sistema educacional. Então, para o Foucault, o poder não estava restrito a essa ação do Estado conivente com a burguesia ou com aquele que detinha o controle dos meios de produção. Então ele discorda, ele recusa esse conceito marxista, porque para ele o conceito de poder está ligado a uma ideia de feixe, né? De todos os níveis de relação, como eu disse lá no início, né? Todas as relações são estabelecidas desse poder, dentro da nossa casa, entre casais, namorados, colegas, na escola, na sala de aula, no comércio, dentro do crime organizado, nas penitenciárias, né, nos órgãos públicos. Então, o poder ele está disseminado. Então, ninguém detém esse poder para sempre, né? O poder é sempre essa relação, né? Esse poder, essa estrutura complexa de relações que vai mudando ao longo do tempo, que se estabelece de uma maneira, de um jeito, depois ela vai sofrendo reciclagem, vai mudando. Nós estamos vendo que o Joe Biden entra como presidente aí nos Estados Unidos, mudando um ciclo de poder que representa a extrema-direita, que representa o fascismo, né, que isso veio à tona com a eleição nos Estados Unidos do então presidente Donald Trump, e agora a possibilidade clara, né, da população estadunidense
e não continuar com os discursos e com essa política de extrema-direita fascista, intolerante, que disseminou tanto ódio nos Estados Unidos e no mundo, né? Disseminando fake news, notícias falsas, né? Jogando pessoas contra as outras, instituições contra as outras, tentando afrouxar as instituições democráticas, com o crescimento de medidas totalitárias, de decretos e tal. Isso tudo estamos vivendo em muitos países, né? Em alguns países aí no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Então, a partir do século XVIII, segundo Foucault, o poder está em todos os âmbitos da vida social, né? Ele passa a ser explícito nas relações de família, de comércio, dentro das indústrias, das fábricas, nas relações de amor, nas relações de marido, esposa, namorados, casais, né? Nas relações educacionais, nas relações políticas, dentro do crime organizado, inclusive, né, naqueles moradores de rua. Há ali também uma relação de poder entre eles, e a gente vê várias vezes os noticiários e pesquisas que mostram que há aqueles que tentam capitanear ou tentam angariar a porcentagem de recursos daquilo que é avaliado para que possam morar num determinado viaduto ou num determinado prédio abandonado. A gente vê essa estrutura de poder que também é transvestida ali, né? Então, o poder emana de tudo, segundo Foucault, né? Das instituições disciplinares, que nós podemos citar a família, Estado, a política, a igreja, a nossa casa, a escola, né? Tudo isso. E também ele vai falar do poder enquanto se revelou no Panóptico do Jeremy Bentham, né? Que era aquele prédio circular, todo de vidro, em que as pessoas ficavam presas nas celas de vidro, portanto eram vistas o tempo todo do lado de fora, do lado de dentro. No centro do Panóptico tinha ali uma guarita, e o guarda ficava o tempo todo olhando, jogava um foco de luz dentro das celas de vidro, e o guarda observava a todos o tempo todo, né? Então, o Panóptico apresentou uma modelo de punir pelo olhar, né? De fazer com que as pessoas pudessem se sentir vigiadas o tempo todo, né? A perda dessa privacidade e, consequentemente, uma invasão dessa vida íntima do indivíduo que está preso, levando ele a uma série de reflexões pessoais em relação àquilo que fizeram, né? Dentro do Panóptico colocava uma criança sendo sendo educada, colocava um paciente terminal de câncer, uma pessoa simulando que era doido, batendo a cabeça na parede. Todas essas situações criadas de modo teatral era mais um elemento para criar um drama na cabeça daquele que estava preso. Era mais um elemento para ser cruel em relação às reflexões, né, da consciência crítica daquele que cometeu um delito. Então o Panóptico era a vigia o tempo todo, vigia essa que a gente vê nas câmeras das operações Olho Vivo na rua, dentro das instituições em que a gente tem as câmeras vigiando, monitorando o tempo todo, o Big Brother Brasil, a vida que perde essa privacidade em razão da invasão, né, promovida por esse espetáculo, né, das câmeras, das vídeos, da vida pessoal, inclusive das próprias redes sociais, que não permitem que as pessoas tenham a sua privacidade garantida, né? O tempo todo, tudo é divulgado, o tempo todo o nome, os vídeos, as imagens circulam, né? E aquele espetáculo passa a ser nacional, mundial, e aí vem a contra-ação de cancelamentos, de perseguições, de intolerância também nas redes sociais, né? Então, é importante a gente lembrar do Panóptico, que o Michel Foucault fala em vigiar e punir. O poder, então, sobre os corpos, né, os microespaços. O Michel Foucault vai falar que os corpos são adestrados para cumprir com essas tarefas. O policial é adestrado a atirar com perfeição, né? O BOP, ele é adestrado fisicamente, com força, com habilidades para punir, para botar o saco na cabeça e fazer ali uma operação de confissão, né? Os corpos são treinados, né, para superar os seus limites. Os corpos que são treinados para a beleza, para o tórax, para a barriga tanquinho, o bumbum, o peitão, a beleza. Então, o adestramento dos corpos para atender a finalidade social, né? Para atender ao poder midiático, ao poder da beleza, ao mito da beleza construída pelo mercado capitalista, a cultura hedonista, né? O belo que é exposto através da imagem, do exterior, e o interior que não conta numa sociedade que tanto valoriza a exterioridade, que tanto valoriza o corpo, que tanto valoriza os símbolos e os mitos
da construção da beleza a partir do mercado fitness, do mercado de botox, do mercado de cosméticos, né? A beleza é sempre aquela exposta e não aquela beleza construída a partir de atitudes, de gestos. O gordinho nessa sociedade ele sofre estereótipos, né? Ele é perseguido, ele é metralhado, enquanto que o protótipo de beleza é aquele da malhação, do corpo, das coxas torneadas, do peitão, dos músculos, né? Daquilo que é o aparato de beleza. Então, os corpos sendo instrumentos de adestramento para atender uma demanda social, para atender a um comportamento, ao poder social, ao poder ditado pela mídia, ao poder ditado pela estética, ao poder ditado por essa cultura hedonista que tanto valoriza a exterioridade em prejuízo do interior. Então, os microespaços que são construídos a partir do adestramento dos corpos, né? Como eu disse, até o atirador de elite tem o seu corpo adestrado a matar, tem o seu corpo adestrado a agir com violência, a dar uma gravata, né? A pisar no pescoço de uma mulher na rua, como fez aquele policial lá em São Paulo que pisava no pescoço de uma mulher caída na rua, né? Então é exatamente o adestramento de corpos para atender uma demanda de poder social, né? E isso é extremamente grave, está em evidência, está aí as manifestações de intolerância racial, tá aí as manifestações contra a homofobia, a questão do feminicídio, o estupro e várias outras ações que demonstram poder, o exercício de corpos adestrados para a prática da violência, para o exercício absoluto do poder, né? O dedo em riste, né, na cara que intimida, né? O nome de família que intimida. Então todo esse adestramento de corpos dentro da construção do espaço, os microespaços, para dizer quem que manda, quem que tem que obedecer, voltando àquela cultura, né, lá dita pelo raízes coloniais, né, das raízes coloniais do Brasil, em que vai dizer manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A figura construída ali, né, na década de 30 aqui no Brasil, por conta dessa cordialidade do brasileiro, né? Então vamos adiante. Então, a padronização comportamental, como eu disse, do adestramento de corpos, né, há um padrão comportamental exigido para exercer poder, para ser respeitado, ou que as pessoas pensam que são respeitadas quando agem dessa maneira, aos gritos, dedo em riste, vendendo a ideia de armas, intolerância com pequenos grupos, intolerância com gays, intolerâncias com moradores de rua. Há pouco tempo nós vimos aí candidato à prefeitura de São Paulo, né, jovem, ameaçando o padre Lancelotti em São Paulo porque cuida dos moradores de rua, né? Então a intolerância, né, uma ideia extremamente violenta que não permite que o padre possa exercer aquilo que Jesus pediu que todos nós fizéssemos. E por outro lado, um monte de gente se dizendo cristãos, católicos, evangélicos, que condenam e que querem a morte, que condenam o morador de rua, né? Que não querem que essas pessoas sejam acolhidas, que não permite que a mulher divorciada possa comungar dentro das igrejas, né? Uma ação de intolerância e homofobia. Então, quer dizer, totalmente contrária à ideia daquilo que o próprio Jesus pregou, né? A contínua docilização dos corpos, né? O adestramento dos corpos, os corpos que são treinados para a execução desse poder construído, né? O poder cada vez mais racionalizado e menos visível, um poder que utiliza da fake news, um poder que utiliza das instituições, o poder que utiliza das decisões judiciais. O próprio juiz que se transveste desse poder macula a lei, macula o processo, macula o direito constitucional para conseguir o objetivo de condenar alguém, para tirar ele do processo eleitoral, para depois ele ser aquele que vai se juntar ao processo dominante, ao processo político-administrativo no país e coloca o seu próprio nome como candidato, né? Então, essas relações de um poder racionalizado, construído, pensado, para que possa ter resultados, né? Independentemente da lei, da justiça, do direito, independentemente das instituições internacionais, né? Um poder que pede fechamento de instituições democráticas, para colocar em rua um poder cada vez mais fascista, um poder mais intolerante, um poder que quer cada vez mais romper com os ideais democráticos em nome de um fascismo, de um regime totalitário,
né? Então isso está, essa visão de um poder racionalizado que camufla as estruturas de um poder arbitrário, né? Através de ideologias, através de conduções, através da própria mídia. A mídia que construiu um discurso, esse discurso que veio à tona e colocou várias pessoas no poder, e agora a mídia que é vítima desse próprio sistema que ela mesma ajudou a construir, em cima da ideia de corrupção, em cima da ideia de moralidade, e depois a gente vê que isso era apenas uma construção racionalizada do poder para objetivos específicos de poder, né? Então vamos lá, vamos retomar aqui 3 manchetes dos jornais para a gente terminar aí a nossa aula, né? Vamos começar por essa daqui, do casal no Rio de Janeiro, que ao pedir o vigilante, o rapaz, né, da vigilância sanitária, pede para que usem máscara em razão do decreto municipal no Rio, e eles então reagem dessa maneira. Essas imagens de bares lotados no Leblon chocaram o país. Mas o que você ainda não viu é o que enfrenta um fiscal da vigilância sanitária. O Fantástico acompanhou uma ronda na noite deste sábado no Rio e flagrou intimidações. Como é o seu chefe, não? A gente paga você, filho. Os fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar satisfação. Como você enviou as pessoas? Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. As pessoas foram extremamente agressivas, foram arredias. Mais uma vez, nossa equipe foi ameaçada. Nós estamos aqui para proteger vidas. Em outro bar, na noite de sexta... Isso, pessoal. Então nós vamos adiante para que o vídeo não fique tão grande. Vamos passar para o outro cenário, né? Agora o do juiz Eduardo lá em Santos. Vamos ver, relembrar esse episódio. Colocar a máscara, por favor? Olha, eu curado. Não, por favor, não, por favor. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, do dia que eu tenho comigo, Então, vou desembarcar um pouco, desembarcar. Faz parte do que é. Eu peguei, amassei e joguei na cara dele. O cara faz aquilo, irmão. Vai fazer ou você joga na minha cara? E em seguida você já fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. Delbel? Desembargadora Eduardo Siqueira. Povo bem, e o senhor? Tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, um rapaz. Ele falou que eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máquina, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse até o final, isso não tem, eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas isso vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora você vai manter, cidadão. O senhor falou. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar com o senhor. O Delbel está aqui. Eu não vou falar. É bom, eu vou ficar tranquilo. Tchau, obrigado. Vai fazer o procedimento e rasgar. Tá bom. Qual o nome do senhor? Seu nome, por favor? Eu sou obrigado a dar. Tá bom? Qual é o seu documento? O senhor sabe ler? Então leia bem porque o senhor está se metendo. Se for jogar em via pública, você vai ter agora o respeito de via pública. Vai, passa. Não também faz Pegada no dado, aí você falou. Fica bem aqui. Beleza, gente. Para não ficar muito grande, eu vou passar então para o próximo. Terceira cena
é do motoboy que participava então de uma manifestação em São Paulo e por alguma razão ele estava com a placa da moto dele tampada, ele foi abordado pela polícia e a polícia então, para contê-lo, agiu dessa maneira, né? Isso também foi bastante divulgado aqui, é uma reportagem de UOL. Um metro e meio. A polícia nossa aí, ó. A polícia nossa aí, rapaziada do Brasil aí, ó. Como é que é o bagulho aí, ó. Olha desse jeito aí, ó. Olha aí, trabalhador aí, rapaziada, ó. Olha como é que é o bagulho aí. Vai matar o cara, tio. Sem conversar com ele, mas ele se entrega. Qualquer um que vai botar a cara numa pistola. Qualquer um se entrega. Aí, pra que isso aí, mano? Aí, ó, um bagulho aí, ó. Desse jeito aí, rapaziada, ó. Desse jeito aí, ó. Vamos publicar, divulga aí, ó. Divulga, rapa, divulga, rapa. Beleza, gente? Então, vocês estão vendo que são 3 episódios. Nós tivemos aquele outro motoboy que foi fazer uma entrega em uma casa em São Paulo e foi também destratado. O menino até chamava-se Mateus e o dono da casa humilhou e falava: você tá com inveja de eu morar nesse lugar e tal. E tivemos um outro caso em Alphaville em que ele estava agredindo a mulher, a polícia chegou e ele destratou, xingou vários palavrões. Eu até tinha feito esse vídeo para colocar aqui, mas como ele xingava vários palavrões muito feios, eu não tinha essa condição de colocar o vídeo aqui, né? Mas, e falando que aqui é Alphaville, você esqueceu onde você tá, então de uma maneira e um tom extremamente agressivo. Então, olha, o Foucault, nessa interpretação, ele vai falar do poder como essa grade de proteção, né? O juiz Eduardo, o desembargador Eduardo de Santos, o policial e aqueles motoboys que dava gravata e o moço falava: eu não tô respirando. O policial que pisou no pescoço daquela senhora negra na rua em razão de uma discussão num bar, né? O casal que chama o menino da vigilância sanitária cidadão, não, engenheiro civil. Essas personalidades e esses exemplos mostram que, né, o poder ele está inservido para muita gente como uma grade de proteção. Quer dizer, o meu dinheiro, a minha formação, o meu cargo me autorizam a cometer esses excessos. Quer dizer, eu estou acima dessa lei dos cidadãos. É por isso que o casal não fala cidadão, não. Cidadão é se comparar com o que é comum, igual a todos, é dizer que é igual a todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo. É essa a tentativa da mulher quando ela fala do cidadão, né? Cidadão não, eu tenho um cargo, sou engenheiro civil. Sou muito melhor do que você, né? Então, quer dizer, a ideia de achar que o cargo, que o dinheiro, que esse tipo de qualificação possa autorizar a cometer excessos, né? A fazer com que essas pessoas não cumpram aquela lei que é de todos. Quer dizer, essa grave violação, gente, é a ideia clara da violação àquilo que é a ideia republicana, né? Que na nossa história, nós já tínhamos isso revelado historicamente, que o Brasil nunca, né, já tem no seu ranço histórico a ideia de não ser republicano. As pessoas não gostam de cumprir com um mandamento republicano de respeito, de cuidado, de limite, de isonomia, né? A ideia, né, da vida republicana que é contrária à ideia do fascismo, que é essa da intolerância, que é essa da arbitrariedade, que é essa do uso da arma, que é essa de dizer, sabe com quem que você está falando, da intimidação, né? A ideia do fascismo que quer fechar as instituições democráticas, a ideia do fascismo que não aceita que eu possa ser cidadão igual a todo mundo. Por quê? Porque eu tenho uma qualificadora que me coloca muito melhor do que todo mundo. E eu quero a lei para os outros, mas para mim eu quero o benefício, eu quero aquilo que é a vantagem, eu quero aquilo que me coloca numa condição acima de todos os outros dentro da média social, né? Então o que justifica que eu não tenho que cumprir a lei como todo mundo? O poder. A ideia de que o meu poder é maior, de que o meu poder é melhor do que o seu, que eu seja melhor ou mais qualificado do que as outras pessoas, né? Então o poder serve para eu não ser comum. O que essas pessoas, nos exemplos aqui dos trechos
querem, na verdade, é dizer que elas não querem ser igual a todo mundo, né? Eu não sou cidadão, porque ser cidadão é ser comum. Eu não quero ser comum. Eu não quero que me igualem ao pântano, né, dessa igualdade de todo mundo. Ser igual é estar no pântano, é estar no barro. Ser cidadão é pegar ônibus, é aguardar na fila. Ser cidadão é usar o transporte público, não é? Eu não quero ser cidadão, eu não sou cidadão. Eu tenho outras qualificadoras que supostamente, na visão dessas pessoas, está acima das outras que seriam propriamente os cidadãos. Então, daí o não querer ser cidadão. Você vê que o desembargador Eduardo, quando ele aborda o guarda civil, ele fala: cidadão, agora você vai sustentar cidadão. Você vê que o guarda civil é cidadão, ele é autoridade, né? É claro essa ideia, né? E isso também o George Orwell já tinha falado da ideia dos comuns, né, e dos privilegiados dentro do livro dele, né, A Revolução dos Bichos. E aí, para a gente encerrar, então, Foucault vai falar: o poder é uma prática social, né, construída historicamente. Você vê que ele não é da agora, ele vem sendo construído e vem variando de tempo em tempo, de formas díspares, heterogêneas, né, em constante transformação. O Foucault, então, constata que esse poder é toda parte que provoca essas ações, uma relação flutuante, né, não estando propriamente centrada numa instituição em si, mas são várias as instituições que exercem esse poder, e dentro das relações individuais também há o exercício claro de poder, né? E aí, para encerrar, o Foucault fala da ideia de elite e de plebeus, né? Eu quero ser elite, eu quero ser a elite do conhecimento, eu quero ser a elite da educação, eu quero ser a elite do cuidado ao outro, eu quero ser a elite daqueles que respeitam a lei e se colocam na mesma condição de que todos, porque são pessoas que compõem aquilo que é a cidadania. Não. A elite para esse grupo, a elite para esse grupo que caminha para a intolerância do fascismo, a elite é privilégio. Eu estou acima e é por isso que eu não respeito a lei. Eu sou policial, ou eu tenho cargo de juiz, ou eu sou o professor, ou eu sou o dono da empresa, ou eu sou o presidente, ou eu sou o senador, ou eu sou o delegado. Então, os vários cargos e funções é o que me qualificam a dizer que eu sou tal e eu não vou fazer. Você é o comum, você é o cidadão, eu não, eu sou tal e eu então não estaria obrigado a cumprir essa lei que são de todos. Eu não sou comum, eu não sou plebeu, eu sou elite, né? Então é essa figura que o Michel Foucault vai refletir conosco, e eu espero que você possa ter aprendido e possa gostar, né? Possa, assim, a partir dessas reflexões do Michel Foucault, nós possamos fazer uma reflexão clara do poder que nós encontramos hoje no Brasil e também no mundo. Um grande abraço e agradeço muito pela presença.